Estamos de volta aí pra gente falar de mais um mangá, só que dessa vez um mangá aí, um Gekiga, um mangá mais voltado aí pro público adulto, que é esse mangá aqui da editora Pipoca Nankin, Borboleta Assassina, que tá aí sob o selo Drago de mangás, que a gente sabe que é impecável, né? E da autora, de uma autora nova aí na casa do Pipoca Nankin, que é a Yuka Nagate. Eu não sei se é Nagate ou Nagate, mas é uma mangaka, assim, sensacional. Já fez outros trabalhos aí, mas ela é sensacional. Os traços que ela tem aqui é incrível. E a gente vai ver tudo isso agora, né? Porque tá começando o Sessão Otaku. Vamos lá. E aí, literários e literárias, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e esse quadro aqui é um espaço reservado para quem gosta da cultura otaku. Aqui é um espaço reservado pra gente trazer anime, mangá, tudo que for relacionado às terras nipônicas, à cultura otaku, a gente vai trazer aqui de acordo com aquilo que eu assisto e vou me interessando, e a gente vai trazendo aqui, a gente vai bater nesse papo maneiro, né? Tem muito One Piece aqui, né? Que One Piece tá muito bom, mas agora a gente vai falar desse mangá aqui da editora Pipoca Nankin, que é Borboleta Assassina, galera. Borboleta Assassina é dessa mangaka aqui que eu não conhecia, que é a Yuka Nagate, ou Yuka Nagate, não sei como é que pronuncia, mas essa mangaka aqui, ela é sensacional. Ela já fez outras obras, alguns spin-offs de outros mangás mais shonen, tá? E esse aqui é o seu primeiro mangá, eu acho, que ela faz que não tem a ver com shonen, porque ela disse numa entrevista ali, que tá até aqui escrito que dá muito trabalho fazer músculos, então ela resolveu fazer um mangá, uma história focada numa mulher para poder ter os traços femininos ali. E o seu primeiro Gekiga, né? Também porque, diferente do shonen, o Gekiga é um mangá mais voltado para o público adulto, para um público mais maduro. Por quê? Porque tem temas aqui mais sensíveis, mais delicados, por assim dizer, né? Não só no contexto de violência, mas também de conteúdo sexual. Então, tipo, é um pouquinho mais pesado os temas que tem aqui, por isso que é um Gekiga. Além desse quadrinho, desse mangá ser um Gekiga, ele também é um Jidaigeki. O que é um Jidaigeki? Um Jidaigeki ou Ih, agora ferrou. Jidaigeki são obras literárias, e aí pode ser tanto no formato de mangá como de livro mesmo, né? São obras literárias aí que tem como contexto fatos históricos, tá? Então, os eventos históricos que realmente aconteceram são usados aqui como premissa, como pano de fundo, como estopim ali para começar a ambientar a história que quer ser contada, assim, muitas das vezes uma ficção. E a ficção desse Jidaigeki aqui em específico, ela é tão bem escrita e tão bem entremeada na história, que você meio que não sabe qual é a parte que é real e qual é a parte que não é. Ainda mais se tratando de um tema que a história permite que você crie ficção em cima da própria história, que é os shinobis, né? Os shinobis, né, que é um termo utilizado que deriva do verbo shinobu, ele que é um verbo que quer dizer aquele que faz algo escondido na surdina, nas sombras. Esse termo, ele é dos shinobis, né? O ninja, ele é um pouco mais voltado para a cultura pop e ele é bem mais recente do que a palavra shinobi. Então, muito difícil você pegar algum texto histórico que mencione
ou pressuponha, né, ele tipo mencione ali que pode ter havido uma atividade ninja, não vamos falar ninja, vamos falar shinobi, né, porque o shinobi era o termo que era utilizado, tá? Assim como o samurai, que nada mais é aquele que serve, não é o guerreiro que tinha habilidade com a espada que chamava samurai, não, é aquele que serve. Então o samurai era aquele que servia, né? Então todos eles são guerreiros, vêm dessa casta guerreira lá do Japão, tá? Só que antes da gente entrar nesse âmbito, né? Vamos ver como é que é o quadrinho, né? Porque, assim, o selo Drago de qualidade do Pipoca Nanquim, ele é sensacional, né? E como todo mangá, vem, né, sempre com um marcador de página. E eu sou aficionado por marcadores de páginas, então eu adoro colecionar esses marcadorzinhos de página. Eu tenho uma caixa cheia de marcadores de página que eu guardo. Esse daqui, às vezes eu nem preciso usar. Por exemplo, esse mangá aqui eu nem precisei usar. Por quê? Porque a história é tão envolvente que eu não precisei nem ficar parando. De uma vez só eu leio. Mas é bom porque se eu estiver lendo outras obras ali, eu uso os marcadores, tá? Mas adoro que tenha marcadores, né? E além disso tem uma jacket, né? Como todo o mangá do Pipoca Nanquim tem essa jacket aqui, ó, maneiríssima, né? Desse lado aqui a gente tem um pouco da sinopse do quadrinho, né? Do mangá, e aqui um pouco da biografia da autora, tá? Então tá aí, muito bonito aqui o mangá, tem um verniz localizado aqui em algumas partes, tá? No nome aqui da autora, aqui no nome, e aqui nessa partezinha aqui onde tem um pouco, falando um pouquinho da sinopse, tá? Artes aqui maneiríssimas. E o mangá aqui, ó, sem a jacket, ele é assim, ó. A contracapa e a capa estão assim, ó, lisas, não tem nenhum elemento de texto para estragar, né, a arte. E aqui a lombada, né, que tem aqui a lombada da jacket, né, pra gente comparar aqui, ó, as duas lombadas, né, tá aqui. Esse quadrinho aqui, como vocês podem ver, é o volume 1, é o volume 1 de 3, vai ser uma trilogia aqui que vai compilar as 7 edições que foram lançadas lá no Japão, tá? E essas 7 edições no Japão foram lançadas em duas partes, porque a primeira, e de duas partes, né? A primeira parte tem 2 volumes, né? E esses 2 volumes da edição japonesa, o Pipoca Nanquim compilou aqui, tá? Compilou aqui os 2 primeiros, a primeira parte que tem 2 volumes, né? Os 2 primeiros volumes japoneses. Esses 2 primeiros volumes japoneses, eles saíram na Comic Bunch, tá? E a Comic Bunch, ela acabou falindo e a segunda parte ficou na Comic Run, né? Na Comic Run aqui, na Comic Run. Acho que é isso que fala, assim que fala. Foi para Comic Run, a segunda parte, que é em 5 volumes. E esses 5 volumes estão divididos entre os volumes 2 e 3 da edição brasileira do Pipoca Nanquim de Borboleta Assassina. Então, até o final desse ano, acho que até antes do meado do ano, a gente já vai ter a coleção completa aqui de Borboleta Assassina da Yuka Nagate, ou Yuka Nagate. E por falar nisso, o segundo volume, que já começa aí a segunda parte, já está em pré-venda na Amazon, e eu vou deixar meu link aqui na descrição, caso você queira adquirir qualquer um dos produtos, né, que estão lá pelo meu link. Você pode ficar à vontade para escolher o que você quiser. Você sabe que se você utilizar o meu link, não só para comprar esse quadrinho, ou quadrinho de pré-venda, ou qualquer outro quadrinho, ou qualquer outro mangá, você tá ajudando aqui o canal muito, muito, muito. Ou qualquer outra coisa que você queira comprar na Amazon, se você acessar pelo meu link, você já me ajuda. E aí é só aquela força que eu preciso de vocês aí, porque o canal ainda não tá monetizado. Uma forma da gente monetizar e trazer mais coisas aqui, mais material, é através de vocês aí. E o melhor de tudo é que você não vai pagar nada além do que já pagaria pelos produtos que você vai comprar lá na Amazon. Então, conto com a força de vocês, beleza? Então vamos lá.
Sobre o que se trata esse Gekiga aqui, né? Como eu falei, ele é um Gekiga e, além de um Gekiga, ele é um Jidaigeki, que é uma obra literária que tem um contexto histórico, né, real, né, de eventos e fatos que é de um determinado período do Japão, né, da história do Japão. Mais precisamente, a Era Edo. Que era essa Era Edo, né? Então, antes de eu começar a falar da história, eu preciso fazer esse pequeno contexto histórico. Então, é uma época, é a Era Edo, né? Governo Tokugawa. Pós-batalha de Sekigahara, que ocorreu em 1600. Esse mangá aqui se passa em 1635, ou seja, 35 anos após a batalha de Sekigahara, né? E o Japão começa a entrar numa época de paz, pregada pelo governo Tokugawa, que era ali para pregar a paz a todo custo ali. E os shinobis estavam prestes a perder completamente a sua função. Você já viu isso outras vezes, você já viu isso com outro autor do Pipoca Nankin também, que foi o Hiroshi Hirata no Satsuma Gishiden, onde os samurais estavam caindo em desuso, porque o período de guerra tinha passado. E aqui é o mesmo recorte histórico, não é o mesmo período, mas é o mesmo recorte histórico. Os guerreiros, tanto samurais quanto shinobis, estavam perdendo a sua utilidade. E os shinobis também. E assim como acontece lá em Satsuma Gishiden, muitos shinobis começam a ir fazer outras atividades, como por exemplo, agricultura, carpintaria, marcenaria, alvenaria. Uns vão para as artes, outros vão para a medicina, já que eles eram habilidosos em mexer com substâncias tóxicas, venenos, essas coisas assim. Então, eles foram cada um para áreas diferentes ali, né? E viraram camponeses ali, viraram um cidadão comum, né? Viraram ali o cidadão comum. Só que, dentre esses ninjas ou shinobis, né? O certo é shinobi. Dentre os shinobis, eles começaram a não querer ir para se tornar um cidadão comum, porque achavam isso uma afronta, né? Então eles começaram a saquear, a ir para o lado da criminalidade, esses shinobis, que eram chamados de shinobis desgarrados. E causavam problemas para a sociedade japonesa, porque eles começaram a ser também como se fosse um perigo para a sociedade ali, né, no geral. E aí surgiram, através do governo, os outros shinobis, que aí esses, os mais habilidosos, foram contratados pelo governo para caçar esses shinobis desgarrados. Então eles eram caçadores de shinobis. E é aí que a Yuka faz a história. A nossa protagonista aqui é a Ochou, né? Como é que se fala? Acho que é Ochou, né? Porque é O-C-H-O-U, então é Ochou. Ela é uma caçadora de shinobi, né? Então ela é contratada do governo para poder ir atrás desses ninjas, desses shinobis que se desgarraram, que se transgrediram-se, né? Que estão ali fazendo uma parada deturpada da parada, se desviaram do negócio, do caminho ali, né? Então eles precisam ser parados. Mas como é que eles vão ser parados? Da mesma forma que eles agiam, na surdina, sem deixar que o povo, que agora está experienciando ali uma época de paz, fique sabendo dessas atividades que tem ninjas sendo caçados e evitar que esses ninjas saqueiem, roubem e matem. Então era isso que o governo queria. Queria que o povo ficasse ali naquela coisa, nós estamos em paz. Só que muitos ninjas não aceitavam, esses ninjas desgarrados não aceitavam, por quê?
porque para eles não era vantagem estar em paz. Então eles queriam que o Japão continuasse em guerra, nas guerras civis, porque aí eles iam ter utilidade, né? E aí muitos deles começam a colocar dúvidas sobre o governo, que na realidade esse negócio de paz nada mais é do que um pretexto do governo para poder controlar os cidadãos, que não deixa de estar errado, né? Mas tudo isso tem uma maneira certa de agir e eles estavam agindo de maneira errada. E a nossa protagonista, ela começa a ter esses tipos de dúvidas também. Mais para frente aqui a gente vai ver que ela começa a ter esses tipos de dúvidas justamente por causa disso. Porque muitas pessoas, muitos outros shinobis do passado dela começam a surgir. E aí a gente vai entendendo melhor essa personagem, que ela tem que caçar esses shinobis. E muitos desses shinobis trabalharam junto com ela quando os shinobis eram uma atividade legalizada, né? E a atuação dela, ela é feita com uma identidade secreta. Então por isso que é borboleta assassina. Por quê? Porque ela trabalha como uma prostituta no bairro da Luz Vermelha, em Yoshiwara, lá no Japão na Era Edo, tinha um quarteirão que era quase que como se fosse um subestado do governo. Então toda a atividade de prostituição dentro de Yoshiwara era legalizada e reconhecida pelo governo Tokugawa. Então tinha um acordo com um cara lá que gerenciava esse quarteirão, que quase virava um bairro isolado. Ele servia também como fortaleza, porque ele era todo murado e tinha um fosso. Então também servia como uma espécie de castelo. Então por isso que era um subestado dentro ali do governo Tokugawa, ali naquele pedaço ali chamado Yoshiwara, né? E ali tinha essas casas de prostituição que eram como se fosse um bairro de prostituição ali que atendia muitas figuras importantes do governo Tokugawa. Então não era qualquer um que ia ali praticamente. Iam pessoas mais abastadas, então já era um lugar diferenciado. E esse cara que com o governo lá, Tokugawa e tudo mais, se tornou o dirigente ali, né, o regente ali, como se fosse o prefeito daquela parte ali de Yoshiwara. Mas também era um quartel-general, um castelo ali para os caçadores de shinobis. Então, era como se fosse uma fachada perfeita para poder acontecer os assassinatos, as missões que precisavam ser feitas sem que ninguém ficasse sabendo. E a Oshou, a nossa protagonista, ela trabalha como uma das prostitutas, uma das cortesãs ali mais requisitadas e mais assim de classe, né? Vamos dizer assim. E ela, com a sua alcunha de prostituta, ela tinha um outro nome que era Kochou. Ela é Oshou, né, o nome dela real, mas ela tinha um outro nome, uma identidade secreta chamada Kochou, que era a prostituta, a cortesã mais requisitada, mais de classe e tudo mais. E era através disso que ela assassinava esses shinobis desgarrados, dava cabo desses caras, né? E ela começa a ter essas dúvidas na cabeça dela, né? Ela fica meio assim balançada, porque conforme a história avança, esses ninjas desgarrados que começam a reaparecer, que faziam parte do passado dela, que também atuaram com ela, eles começam a colocar tais dúvidas na cabeça dela justamente por causa disso. Porque, imagina, é uma era de paz, beleza, mas você também não está, no caso, a serviço de um governo que não presta muita assistência a seus cidadãos e, além disso, com essa propaganda aí de que de uma era de paz é só um pretexto para poder controlar ainda mais a vida
dos cidadãos, então começa ela ficar balançada e a ter dúvida daquilo que ela tá fazendo, da função dela agora, né, que ela é caçadora de shinobis, e ela começa a ter dúvidas sobre tudo isso. E com isso a gente vai percebendo as camadas que a Yuka Nagate, a autora, a mangaka aqui, coloca não só na protagonista, como também em toda a história que está acontecendo ao redor. Porque a gente vai ver os relacionamentos dela, a gente vai ver o panorama que está acontecendo em volta, e toda uma intriga, uma política que a gente também que vai se desenvolvendo conforme o mangá vai avançando. E o que é legal é que a Yuka Nagate, ela não te dá as paradas logo de cara. E uma coisa que você pode fazer agora, logo de cara, sem precisar ficar enrolando, é deixar seu like, galera. Deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Você não precisa ser ninja nem nada para poder fazer isso. E todo mundo que já é um literário, aquele meu abraço, aquele meu agradecimento aí. Muito obrigado aí pela confiança aqui no trabalho. A gente vai fazer de tudo para continuar trazendo os melhores vídeos aí para vocês. E se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, que muita gente pode ter vontade de querer adquirir esse quadrinho aqui, esse mangá aqui, ou outros, né? E aí, tá na dúvida, vem aqui pro vídeo, e essa dúvida já é sanada pelo vídeo aqui. Mas voltando aqui, a Yuka Nagate, ela é boa em não te dar as paradas logo de cara. Ela vai fazendo isso aos poucos. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a narrativa dela vai melhorando, os traços dela vai melhorando. Os traços dela já são, assim, no começo, impecáveis, mas você vê que vai progredindo. A história começa assim, né? A primeira parte aqui parece um piloto, sabe? Tipo, um one shot da parada. Ela é habilidosa não só na arte dela, né? Como vocês podem ver aí na tela, algumas artes e expressões que ela tem, né? Que ela faz, como também em escrever história, em fazer um bom roteiro, uma boa trama. E uma coisa que ela faz de maneira sensacional, com habilidade e muita experiência, assim, a gente vê que ela é habilidosa, é experiente. A Yuka Nagate, ela consegue pegar as brechas que a história do Japão dá para fazer uma ficção sobre shinobis, né, ou sobre ninjas, sensacional. Por quê? Porque, como a gente sabe, né, e aqui tem um trecho aqui, na hora que ela vai narrar uma parada lá, que acontece, isso aqui no meio do mangá, que acontece um lance lá, e eu não quero dar spoiler aqui para não estragar a sua experiência, acontece um lance lá, e ela fala que realmente houve um relato histórico sobre uma tal parada que aconteceu em determinado lugar de tal maneira, mas não há relatos nem fatos históricos que comprovem que houve atividade shinobi. Ou seja, é claro que isso não vai ter, né? Por que não vai ter? Porque se os ninjas, a premissa dos ninjas era agir pro governo de forma incógnita, nas sombras, é claro que a gente não vai ter muitos registros históricos disso. Vai ter pequenos pedaços na história, pequenas pistas que fazem com que os historiadores pressuponham que houve uma atividade shinobi ali ou não, ou que existiram os shinobis ou não, mas que pressupõe que existiram esses shinobis, né? Essa galera aí que agia a serviço do governo, a serviço de alguém, para assassinar, cometer as paradas sem precisar estar em guerra, né? E sem precisar deflagrar um confronto, né? Para poder agir ali nos bastidores. Mas assim, com certeza não tem. Tipo assim, afirma-se aqui, com certeza não tem como, né?
E isso é um campo perfeito, tipo, para gerar histórias de ficção científica, não, de ficção de shinobis, nesse contexto de shinobis, que você não sabe se realmente são reais ou não, porque a história permite essa brecha. Porque não tem como você saber se determinado evento que aconteceu no Japão naquela época foi ou não por causa de uma atividade shinobi, de uma atividade ninja, né? De uma atividade shinobi. Você não tem como saber. Só que você pode fazer uma ficção com isso e isso não vai necessariamente alterar os fatos históricos, se você fizer de maneira bem feita. E é isso que a Yuka Nagate faz. Ela faz de uma forma bem feita, que faz com que a gente fique assim, não existiram realmente esses caras, com certeza existiu, sabe? A gente fica na plena esperança de que isso realmente tenha acontecido, né? E dentro lá do bairro aonde ela atua, tem o cara lá que é voltando ali um pouquinho, tem um cara lá que atua ali como o prefeito ali da parada, né? Que eu ia falar que é o pai de todas. O cara se chama o pai de todas, né? O que é esse pai de todas? É o cara que fica ali não só dirigindo ali aquele gigante prostíbulo ali, vamos dizer ali, né? Aquele bairro com as prostitutas, mas também é o líder dos caçadores de shinobi. Então todas as prostitutas e concubinas que estão ali, nem todas elas são caçadoras de shinobi, somente a Ocho aqui que é. E todas elas se reportam a ele, até o cara também que vai lá, tem um carinha lá que vai lá também, se reporta ele como pai. Mas esse pai escrito aqui está entre aspas, porque não é um pai de verdade, né? Ele é o pai de todas ali, é como se fosse o cara que... como se fosse o cafetão, vamos dizer assim, o cara que tem ali a administração daquela parada de todas elas ali, entendeu? Só que ali também é a rede de informações, é o quartel-general ali, vamos dizer assim, dos caçadores de shinobi, mais precisamente o comissariado secreto. Então o comissariado secreto, ele fica ali em Yoshiwara. Por que é comissariado secreto? Por que é comissariado secreto? Porque justamente faz parte dos ninjas, dos shinobis. Então ele fica ali como algo na surdina. Tem os outros comissariados que, acredito assim, lendo aqui, deu a entender que eles existiram, menos o comissariado secreto, que foi algo que a Yuka Nagate, a mangaka, colocou para dar um sabor aí à história, para fazer um pouco mais de sentido, sabe? Esse poderio do governo. Então tinha tipo um comissariado, uma repartição ali, vamos dizer, que era relacionado aos caçadores de shinobi, tá? E tem uma passagem muito interessante aqui nesse mangá, que é a parte em que começaram a surgir as casas de banho. As casas de banho eram uma atividade comum no Japão, que existiam as mulheres de banho, que eram as yuna, que elas iam para esfoliar e limpar, dar banho nos caras, né? Nos caras que iam lá. Só que isso levava para uma atividade de prostituição muito fácil, só que ilícita, né? Teve até um lance lá de incriminar, né, a Osho ali, de que ela estava fazendo parte ali das casas de banho ali, que era uma atividade ilegal. Já a atividade lá no bairro de Yoshiwara, ela era uma atividade legalizada e reconhecida pelo governo Tokugawa, porque aquele cara, o carinha lá que comandava as cortesãs lá, ele tinha conversado com o Tokugawa, né? Com o cara do governo lá, os Tokugawa lá, o Shogun, né? O Tokugawa lá, acho que é o Shogun, né? Conversado com ele, e aquilo ali foi reconhecido pelo governo Tokugawa. Então as atividades
que aconteciam ali no bairro da Luz Vermelha, em Oshiwara, era legalizada. As casas de banho não eram legalizadas. Assim, as casas de banho que serviam só para dar banho eram, mas aquilo ali virava assim, uma atividade levava a outra, né? E é isso. E esse mangá aqui, galera, esse é o review desse mangá aqui, maneiríssimo, assim. Para você que gosta de Japão feudal, ninja, samurai, esse mangá aqui é um prato cheíssimo. Se você já pegou todos os outros mangás do Japão feudal que a Pipoca Nankin lançou, como principalmente os do Hiroshi Hirata, né, como Satsuma Gishiden, O Preço da Desonra, ou se você pegou A Lenda de Musashi, se você pegou o Kogarashi Monjuro, entre outros, você vai amar esse mangá aqui. Para mim, é um dos melhores mangás de temática samurai barra shinobi, né, barra Japão feudal, que o Pipoca Nankin já lançou. E aí, eu tô gostando muito desse aqui, por quê? Por dois motivos. Os ninjas, né? E tem uma protagonista feminina fortíssima, fortíssima aqui. Traços magníficos, posição de luta aqui, as posições de lutas aqui são sensacionais. As cenas de ação aqui são, assim, coisa sensacional, caprichadíssima. A Yuka Nagate virou uma das minhas mangakas, se não a minha mangaka preferida, por causa de Borboleta Assassina, galera. Vale muito a pena você pegar esse mangá aqui. Cara, dá um jeito, pega, que ele é fantástico, 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 fantástico. É muito sensacional. Curti demais. Uma outra coisa que vale lembrar aqui, que eu tava já me esquecendo, é que, além de tudo isso que eu falei, uma das coisas mais interessantes que a Yuka Nagate faz é as expressões dos rostos dos personagens, principalmente a protagonista aqui, a Ochou. Por quê? Porque o traço que ela faz, os olhares que ela coloca ali, que ela consegue imprimir ali no traço dela, faz com que a gente entenda e compreenda os sentimentos e as emoções que os personagens, que a personagem principal aqui, a protagonista, tá vivendo ali. Cara, é sensacional. Vale muito a pena. Essa fica a minha dica aí pra você que tá atrás de um mangá assim maneiríssimo e de meio histórico, né? E de uma nova, e você vai ter uma nova experiência aqui, né? Porque todos os mangás de Pipoca Nankin, querendo ou não, trazem elementos curiosos que a gente não fazia ideia do Japão, né? Que a gente vai desmistificando um pouco aquela imagem folclórica que a gente tem do Japão, né? Por exemplo, o Hiroshi Hirata desconstrói aquela ideia de que os samurais são honrados, têm um senso de honra, e vê que não é bem assim, né? E quando eles começaram a ficar sem ter o que fazer, sem ter dinheiro, eles não eram tão honrados assim. O Hiroshi Hirata também mostrou pra gente que existia uma parada inconcebível, inimaginável aí, que é o tomador de promissórias, o cara que ia cobrar promissórias de vida que eram assinadas e tratadas ali no campo de batalha, né? E que não tinham prazo de validade. Nunca que a gente ia imaginar isso. E, não sendo diferente, a Yuka Nagate, ela traz pra gente, sabe o quê? Os caçadores de shinobi, algo que a gente nunca imaginou que teria no Japão feudal. A não ser que alguém tenha estudado, né, alguma coisa da história do Japão, possa até saber disso, mas pra gente que é leitor de mangá, que gosta da cultura do Japão, inimaginável. Então, por tudo isso aí já vale muito a pena. Se eu fosse dar uma nota pra esse mangá aqui, o que eu daria? Qual a nota que eu daria? De 0 a 10? 10, mano. Por tudo. Acabamento gráfico, história, arte, tudo. Por tudo, esse aqui é um mangá 10 de 10, tá? Inclusive, já tô dando aqui, o primeiro já é um 10 de 10. Agora imagina os próximos. Os próximos a gente vai ver se ele continua no 10 de 10 ou se os outros, a segunda parte aí, como é que ela fica, né? Então é isso, galera. Muito obrigado aí por terem assistido até agora.
Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, literários. Fui!